Aqui vamos ouvir histórias inspiradoras de quem acreditou que é possível sim realizar grandes sonhos e impactar a vida de outras pessoas. Oi, pessoal! Vamos chegando, mais um Pode Acreditar no ar. Olha que legal, segunda temporada bombando. Vocês que estão chegando, já quero fazer o convite, já de cara, já vai mandando esse link para todo mundo. Lembrando que se você estiver no YouTube, manda o link no WhatsApp, manda o link do jeito que você quiser e também tem Spotify. E a gente tá aqui, ó, paralelamente nas duas plataformas. E eu quero já anunciar a vocês que essa segunda temporada está demais. Em 2022 tivemos 12 episódios e esse ano promete ser fantástico. E se você quer um 2023 fantástico também, já começa acreditando, né, meu povo? Pode acreditar que é a gente que faz um ano maravilhoso e eu estou com um convidado hoje. Cara, olha, vou confessar, porque aqui a gente não pode esconder nada, né? Tô com um friozinho na barriga aqui, sabe? Aquele desconforto, porque quando você vai bater um papo com um jornalista tão experiente como esse que eu vou falar agora, dá um friozinho na barriga. E eu nem vou fazer muito suspense, porque quem tá com a gente hoje aqui pra bater um papo super bacana e trazer altas revelações é o Igor Tax, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Michele. Obrigado, pra mim é uma honra estar aqui com você. Uma amiga especial. Falou tão bem aí, tudo isso sem TP. Sem TP! E tô muito feliz. Primeiro, parabéns pelo podcast. Pra mim é um motivo de felicidade estar aqui com você, pra gente bater papo, conversar, enfim. Delícia. Tô à sua disposição. Ah, que maravilha! Gente, se prepare então, ó. Esse cara tem tanta história pra contar que eu, se fosse vocês aí, ó, aumentava um pouquinho, se estiver na academia já aumenta um pouquinho, presta atenção, se estiver dirigindo, presta atenção no trânsito, mas vai escutando, se estiver em casa lavando louça, lavando roupa, enfim, esse é um podcast que vale a pena escutar 1, 2, 3 vezes e mandar pra família toda aí, porque, Igor, eu já vou confessar que realmente eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado. Igor, gente, pra quem não sabe, é um jornalista que já trabalhou em TV, em rádio. Hoje, eu confesso que eu pego as crianças na escola e vou pra casa ouvindo você. Eu fico feliz com isso. Você e o Onofre, toda vez. Eu sempre tenho vontade de mandar, Igor, tô aqui ligadinha. Às vezes você manda, às vezes eu mando. Dando uma brigadinha. Tá errado então, isso aí, não é bem assim. Ah, mas é porque, assim, eu acho que quando a gente realmente gosta, acredita no trabalho das pessoas, a gente quer contribuir de alguma forma, né? Com certeza. Você e o Onofre são essas pessoas. Nós somos de uma leva mais antiga de jornalistas, né? E hoje eu tô não só com um jornalista, mas com alguém que tem uma experiência também de cobertura política. E eu acho que a gente poderia começar contando um pouquinho sobre isso, como que foi você escolher a sua profissão e como foi você... E quais foram os principais momentos políticos que você teve a oportunidade de participar? Foi assim, eu comecei a fazer comunicação com 13 anos de idade. Então era um menino ainda, né? Tanto que o primeiro programa que eu apresentei chamava Brincadeira de Criança. Que era realmente... Onde? Em Rosário Oeste. Rosário Oeste. Né, onde meu pai tem uma emissora de rádio, foi lá que eu comecei em 1998 e lá a brincadeira foi ficando séria, né? Fui aprendendo. Rosário é uma cidade próxima a Cuiabá, então as autoridades vão ainda, mas na época era muito comum, né? Deputados, vereadores, políticos. E como era o único veículo de comunicação que tinha na cidade, acabava que eu tinha que entrevistar essas pessoas. Mas com essa idade? Já com essa idade, 13, 14 anos. Meu Deus! Aí eu fazia cerimonial. Tá vendo, gente? Por que eu falei que eu tô com friozinho na barriga de entrevistar o cara? Desde os 13 anos, 14 anos, entrevistando o povo. Ainda bem que aqui não é entrevista, é só bate-papo. Bate-papo, Manda lá. E aí eu já tinha uma base política, que meu pai já tinha sido vereador, tinha um primo que já foi prefeito da cidade, já tinha uma experiênciazinha ali na área de campanha eleitoral. E em cidade pequena você faz política o tempo todo, né? E aí você vai criando essa experiência. E para fazer as perguntas, isso foi fundamental. Então, quando chegava lá, o deputado Wilson Santos, por exemplo, era deputado estadual, depois federal, chegava o Wilson lá, ele tomava até um susto, né? Esse menino vai me entrevistar. Uma criança, adolescente me entrevistando. E aí entrevistava, porque na época não tinha internet, né? Então não tinha muito como você se preparar, né? Era telefone, o que você lia no jornal e basicamente deixava o convidado falar e dar as respostas e ia tirando outras perguntas, né? Mas foi uma escola muito importante com essa idade.
entrevistar políticos, governadores, senadores, ver a política pelo bastidor, né? Eu acho que o que eu sempre gostei mais do que a reportagem em si, que eu nunca fiquei ligado diretamente à reportagem, mas é entender a complexidade dos bastidores daquilo que acontece na política. E a política, geralmente, para você saber de política e ter uma segurança para discutir política como jornalista ou como comentarista ou as pessoas que fazem artigos também, é você entender dos bastidores, acompanhar. Sem dúvida. Né? Acompanhar, porque é ali que você vai desenrolando esse fio da meada ali para você compreender. Às vezes uma conversa de bastidor é o que vai resultar em algo que às vezes as pessoas se surpreendem e quem já sabia dos bastidores já estava antenado para isso, né? Exatamente, né? E você conhecendo gente, fazendo relacionamento, né, você vai conseguindo ter mais informação. Informação para poder fazer perguntas, informação para estar de forma contextualizada com o que está acontecendo, com o passado, e vai misturando tudo isso, né? E aí eu comecei muito jovem, aí vim para Cuiabá com 18 anos, comecei a trabalhar na Rádio Cidade, como locutor, né? Locutor de rádio mais... Com 18 anos, vamos lá, mas com 18 anos você tinha terminado o ensino médio e estava iniciando faculdade de jornalismo e vim para fazer rádio na Rádio Cidade como locutor musical. Anunciar música, aquela locução antiga de rádio FM, né? Como temos ainda hoje, né, em algumas emissoras. E aí, depois de 2 anos, eu começo minha trajetória na parte administrativa de empresas de comunicação. Muito jovem também, já com 20 anos eu assumo a direção artística da Rádio Cidade. Aí de lá pra cá, sempre trabalhando a comunicação no ar, mas também no bastidor como executivo de empresas de comunicação, né? E você sempre trabalhou na rádio com esse perfil mais jornalístico? Ou você chegou a fazer um programa mais descontraído? Já fiz. Mais... Eu criei, eu junto com outros amigos, né? Mas o Ziad, nós criamos na época o programa Cachimbocó, que foi um sucesso. Sim, aqui, ficou quase 8 anos no ar. Passou por 3 emissoras, né? Eu dirigi o programa, depois eu cheguei a apresentar por alguns anos o programa, que era um programa completamente de humor. Era uma espécie de podcast que podia tudo, né? Era o Cachimbocó na hora do almoço, o Cachimbocó só para maiores, que era à noite, que aí era uma bagunça total, né? Realmente para maiores. E então, no rádio, fiz de tudo um pouco, né? Já fiz programa romântico, jornalismo. O jornalismo foi o último. Até programa romântico, eu não sabia, não. Fazia um programa na Rádio Cidade, porque eu entrei na Rádio Cidade... fazia das 7 da noite, 19 horas, até a meia-noite. Quando dava 10 horas, terminava o Super Night, começava o Love Songs, que era o programa romântico. E você fazia aquelas vozes assim? Não, na época era muito comum ter as vozes aveludadas, né? Aquela coisa, Rádio Cidade, não sei o quê. Não, eu conversava do jeito que eu converso aqui. Né? Mas falando as mensagens, né? Era troca de recado, correio elegante, o João manda avisar que está apaixonado pela Maria, Maria do bairro tal... Está oferecendo pra você Christopher Cross, Sailing, tarará. Aí tocava aqueles clássicos da música romântica, né? Enfim. Cara, então foi humor, foi amor, foi jornalismo, foi política. Show, eventos, fiz evento, apresentei muito evento, fiz muito cerimonial. Cerimonial. Muito. Perdi as contas de cerimonial político que eu fiz, lançamento de evento, inauguração de obra. Aí você vai aprendendo, né? Como Mas é que você funciona? Se formou em jornalismo? E rádio e TV também? Não, só jornalismo. Que aí eu identifiquei a minha paixão, que é o jornalismo político, né? Essa é a minha... E comecei a fazer isso no rádio, na Rádio Cidade, substituindo o Edivaldo Ribeiro. Porque eu, na faculdade, eu tava meio sem saber, assim, sabe? Eu sou do rádio, gosto de rádio, mas não quero ir pra pauta, não é isso que eu quero... também não, talvez a ser apresentador de televisão pode ser, mas não tinha me encontrado ainda, né? Naquela época o que mais me chamava, que eu queria era ter uma boa posição e ganhar uma grana, né? Onde é que eu vou ganhar uma grana? 19, 20 anos eu quero ganhar grana. Claro. Então, se eu precisar trabalhar 3 períodos eu trabalho, se eu precisar apresentar 10 shows, festival de inverno, fazer evento, fiz muitos eventos, fazia shows, contratava dupla, fazia show, enfim, correria, queria ganhar dinheiro. Depois vinha a paixão, né? E aí, nós contratamos à época o Edivaldo Ribeiro, que já era o Edivaldo Ribeiro, consagrado, né? Para apresentar o programa Cidade Independente na Rádio Cidade. Era o segundo programa de jornalismo em FM. O primeiro era do Lino Rossi. Só os feras, né? Na Cuiabana FM, saudoso Lino Rossi. E aí o Edivaldo
que estava fazendo rádio AM, veio para a Rádio Cidade com o programa Cidade Independente. Ficou alguns anos no ar, eu era o diretor da rádio já nessa época. E aí ele acabou saindo da emissora e eu entrei para assumir o lugar dele para apresentar, para fazer uma semana, até a gente contratar um outro apresentador para fazer jornalismo, para fazer o jornalismo no rádio, que a gente queria alguém de nome com peso. Essa era a ideia minha, da Isabela, da Marisa Batalha, que era chefe de redação do jornal Folha do Estado na época, era contratar um nome de peso, um Roberto França, alguém, e aí acabou, eu fui ficando, tô até hoje, né? Já se vão fazendo programas assim, mais de 12, 13, dos 25 de profissão que eu tenho, que eu faço esse ano, pelo menos uns 15 aí de radiojornalismo. Caracas, 25 anos. 25 anos, né? Meu Deus do céu. E nesses anos todos de experiência, de entrevista, de rádio, de conversar, de conhecer pessoas, porque o networking aumenta assim absurdamente, e a gente sabe que hoje um bom networking, ele é basicamente 50% do sucesso de uma empresa, com certeza, de um negócio. E quando você tem bons relacionamentos, isso não só te abre portas, mas também te ajuda a crescer, né? Com certeza. Conhecendo as pessoas, sabendo lidar com vários tipos de pessoas. Na política, o network é assim, básico, é essencial. Qual foi o momento político que mais te marcou? Assim, olha, foram esses momentos da minha carreira, de tudo que eu vivi, foram momentos chaves, assim, para, de repente, mudar o ciclo, subir um degrau, te amadurecer. Olha, foi na época, no início de 2010. No início de 2010, eu tomei a decisão que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Se alguém me perguntasse assim, olha, você vai ser diretor de algum veículo de comunicação ou você quer cobrir política em algum veículo? Sempre a segunda opção. Tanto que eu nunca deixei de estar no ar. Mesmo ocupando cargos estratégicos, sempre estive no ar. Mas em 2010, foi interessante que terminava ali o governo do Blairo Maggi, e eu já tinha feito a cobertura das duas eleições do Blairo pela Rádio Cidade, muito palidamente, ainda aquela coisa de flash ao vivo, né? O jornal Folha do Estado, que era muito forte, cobria politicamente, e eu entrava pela rádio narrando o que estava acontecendo, né? E ali começou a despertar. Então, naquele período, final do governo dos anos do Blairo Maggi, ali eu comecei a lidar diretamente com o cotidiano político. E coincidiu com os primeiros sites. Ali surgiram os primeiros sites de notícia que começaram a atualizar. Como eu sempre gostei de ler, meu avô colecionava jornal, né, eu já tinha uma bagagem de informação anterior a isso. Uhum. Então eu sabia quem tinha sido secretário do Dante, antes do Dante quem tinha sido os governadores, como é que se formatava a política da época. Uhum. E isso me ajudou muito a não entrar já assim como foca, né? Uhum. Vou entrar como foca. Quem é fulano de tal? Uhum. A minha base política me permitiu trabalhar com o jornalismo político, porque eu já conhecia os personagens. Então eu já conhecia o Wilson Santos, já conhecia o Júlio Campos, que já tinha dormido na casa do meu avô lá em Rosário Oeste, quando meu avô foi vereador. Já conhecia o Emanuel Pinheiro, lá quando a primeira vez que ele foi apresentado pelo Jonas Pinheiro para ser candidato a deputado estadual em 1994. Eu lembro das cenas, né, dessas pessoas na convivência ali, né? Então isso facilitou a cobertura. Então, quando eu ligava, por exemplo, para um cara que estava no mandato que eu queria alguma informação, ou para chamar para dar uma entrevista, eu me apresentava assim, aqui é Igor, filho de Miguel, lá de Rosário, tudo bem? Neto de seus Carino, opa, tudo bom? Então, não era do veículo em si, né? E aí foi crescendo, mas foi no início de 2010 ali, que eu consegui, que eu comecei a ficar mais presente no cotidiano político. E um fato que você vivenciou, assim, que você fala, esse fato me credenciou, me deu, assim, esse suporte para ser reconhecido como um bom jornalista político. Foi uma cobertura específica, uma situação, assim, que são as situações mais... às vezes, algumas que exigem de nós que nos credenciam, né? Teve alguma situação que você viu? Eu não acho que teve um episódio específico. Eu vejo que foi talvez o conjunto da obra, né? Mas alguns desafios. Por exemplo, eu convivi cobrindo política no governo do Pedro Táxi, que é meu tio, que é irmão da minha mãe.
Não, então era... Uau. Como é que você faz, né? Pra todos os dias no ar, inclusive com esse programa que eu apresento hoje, já estava no ar. Vai fazer 7 anos agora esse programa. E antes também, já tinha outros programas. E não é aquele tio distante. Não, é tio irmão da minha mãe, né? Irmão da minha mãe de primeiro grau. Então eu chamo ele de tio, converso com ele, chamo ele de tio. Né? Então eu tive várias entrevistas com ele já como senador, já tinha entrevistado ele como procurador da República, depois como senador e depois como governador. E acho que como ex-governador, não me recordo... Como ex-governador, quando ele foi candidato ao Senado e foi derrotado. Então, ali foi o grande desafio para fazer para dissociar. Porque nós temos o mesmo sobrenome. Eu sou Igor Táxi, ele é Pedro Táxi. Ele é governador, eu sou sobrinho dele e estou no ar. Então, como é que eu faço? Faço o que eu acho que tem que fazer. Né? Primando pela coerência. O que é ser coerente? Elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar. Sendo ele Petax, Mauro Mendes, Silval, Blairo, o que vier pela frente. Então, basicamente, foi assim que eu passei por esses anos. Mas não foi fácil, porque às vezes as pessoas, a família não entende. Eu fiz perguntas duras para ele algumas vezes. Né? Eu precisei fazer críticas ao governo dele durante o governo e principalmente posterior ao governo, durante a campanha eleitoral. Isso às vezes não pega bem no ambiente familiar. Você tinha esse retorno dele? Assim, você percebia que às vezes ele passou a entrevista ou passou um momento que você teve que noticiar alguma coisa no pessoal, encontrava com a família? Da parte dele nunca. Da parte dele nunca. Ele sempre me respeitou profissionalmente, até porque eu estou na comunicação antes dele ter entrado na política. Então ele entrou, quando ele entrou na política eu já era comunicador. E quando ele deixou a política... Quando não ganha eleição, ele deixou a política e eu continuei. Então, eu tô antes e depois do período que ele ocupou os cargos públicos que ele ocupou, né? Mas durante aquele processo, né, muita gente ficava, como é que o Igor vai se comportar? Como é que vai ser? Vai passar a mão com os casos de maior repercussão, como Grampolândia Pantaneira, por exemplo. Então, o meu papel é ser jornalista. Né? Ele era governador, eu era jornalista. Eventualmente, quando encontrava fora do ambiente, num ambiente familiar, na casa da minha avó, que é a mãe dele, e aí, tudo bem, tio? Como vai? Tudo bem? Normal, né? Ele nunca me desrespeitou enquanto profissional, mas o ambiente externo ficava olhando, né? Como é que vai ser isso aí? Eu acho que aqui em Cuiabá tem essa característica muito forte das pessoas quererem saber o que vai acontecer, né? Por exemplo, a Michelle é apresentadora, virou vereadora, como é que vai ser? Vai ser? Né? E agora? Então... E é comum, faz parte. Uma pessoa que é pessoa pública, ela tem que estar disponível para esse tipo de coisa, né? Você como apresentador, como vereadora, eu como apresentador, faz parte do negócio, né? Então, mas esses anos foram anos que eu precisei estar atento, né? Um pouco mais atento do que o comum, para não ter essa desconfiança. Nem naquele que gostava do trabalho dele e também naquele que não gostava, né? Buscando ser coerente, ser imparcial de verdade. E conhecendo esse tanto de gente, que ao longo de todos esses anos, mais de 20 anos, você teve a oportunidade de transitar aqui, né, no Tete a Tete, fazendo um bate-papo transmitido, como jornalista e também fora, como pessoa, no bastidor. O que você aprendeu com essas pessoas? Você conseguiu aprender alguma coisa com esses representantes políticos que te deixaram algumas lições para a vida, assim? Tem pessoas que deixam, sim, né? Quando você vai entrevistando pessoas todos os dias, né, e aí você vai entrevistando a mesma pessoa em diversas situações, o programa hoje, por exemplo, ele não está pegado à questão factual, né, mas ele já foi, né? Então, por exemplo, recentemente eu entrevistei o deputado Eliseu Nascimento por uma questão factual, quando na posse ele fez aquele gesto que todo mundo dizia que foi nazista. Ali eu vi uma oportunidade do factual, o convidei, ele prontamente deu uma entrevista. Então, ouvi. Eu aproveitei daquele momento para a questão factual. Mas nem sempre. Mas assim, o contato com a classe política, eu vejo que você consegue ter informação de bastidor que normalmente quem está na reportagem não tem. Porque a reportagem ela é mais fria. E o comentário, ele é quente.
Não, tem um peso, tem um significado. E um comentário acompanhado de um outro comentário. Então, quando eu falo, quando o Onofre fala, e vem um telespectador, um ouvinte, confirmando ou não aquilo que a gente está dizendo, e isso é livre, isso é aberto, você vai ter num relacionamento com uma fonte, por exemplo, situações que ele não vai gostar. Então, de repente, eu recebi uma informação, coloquei essa informação no ar, como um comentário, né? E aí vem um ouvinte e esculhamba aquilo. A pessoa que me passou a informação fica chateada. Mas o programa é assim, né? Mas esse convívio com autoridades, com políticos, com pessoas que já deixaram a vida pública, ele é fundamental e deixa, assim, uma experiência muito grande. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que conviveram, por exemplo, com o Dante. Né? As pessoas que fizeram parte do governo do Dante, que conviveram com ele, eu sempre digo que se eu tivesse uma frustração na minha carreira, foi não ter feito a cobertura política durante os 8 anos que ele foi governador, os anos que ele foi prefeito, deputado federal, porque quem conviveu com ele, eu tive a oportunidade de conversar com ele 1 ou 2 vezes, mas não como jornalista, que eram momentos incríveis. Ele tinha uma habilidade de comunicação muito grande, e tinha um governo muito forte, com pessoas fortes ao lado dele, né? Então, eu converso com essas pessoas que conviveram com o governo do Dante, alguns que conviveram com o governo do Jaime. O Júlio está aí até hoje, é deputado estadual hoje, tem uma experiência muito importante. E eu tenho, na minha visão, Michele, a pessoa que se eu quisesse conhecer alguém, ou se eu quisesse estar perto de alguém para me ensinar algo, é a pessoa que eu tô com ela todo dia, que é o Onofre. Ah, eu sou Então, eu sou privilegiado, porque se eu tivesse em qualquer outra emissora, se eu tivesse em qualquer outra função na área do jornalismo e tivesse que escolher alguém para aprender, para ouvir, seria o Onofre. E eu tenho o privilégio de estar aqui na atual emissora 6 anos com ele, mais uns 2 em outra emissora que a gente trabalhou, né? Caraca, são 8 anos. Então, e eu falo isso no ar, falo isso para ele, né? Ele me adotou como discípulo, né? E eu adotei ele como mentor. A gente conversa muito e ele me ensina muitas coisas. Inclusive até livro para ele. Qual foi uma lição que o Onofre te ensinou? Que você já aprendeu com ele, que você fala, cara, esse cara me ensinou isso. Tem uma frase que eu carrego comigo que ele me disse uma vez. Tem alguma? Tem várias frases, né? O Onofre, ele é um consultor na minha vida pessoal e profissional. Mas, assim, um grande conceito que o Onofre me dá é um conceito que vem da origem dele, que ele é mineiro, né? E o Onofre foi secretário de comunicação na divisão de Mato Grosso, do governo Garcia Neto. O Onofre chegou em Brasília 2 anos depois que Brasília foi fundada por Juscelino Kubitschek. Então ele viu a história do Brasil ser construída. E uma lição que ele me dá é que os políticos passam. Tem um autor que fala, eu sempre falo isso no programa, né? Eles vão passar e nós passarinho. Eu não lembro quem falou isso. O que isso significa? É que ele viu diversos presidentes da República. Ele viu muitos governadores começarem, terminarem. Uns se achando muito, outros se achando menos. Uns com sonhos maiores que os outros com ganância, enfim. E ele continua fazendo o que ele está fazendo. Então, quando eu olho pro Onofre com 70 e poucos anos, fazendo o que eu faço, é uma inspiração danada para dizer assim, daqui 40 anos eu quero continuar fazendo o que eu faço, porque ele está aqui fazendo. É óbvio e bem feito, com mais experiência, com mais aprendizado. Então, a grande lição... Mais seguro da opinião dele. Exatamente, porque ele consegue contextualizar. Ele vê o fato hoje, ele põe a mão aqui, ele tem um gesto de botar a mão aqui. Que ele põe. Ele coloca aqui, aí ele lembra, faz uma ponte ao passado, rememora aquela informação e contextualiza. E quase sempre ele tá certo. Eu já vi, assim, diversas vezes... quando ele fala, vai acontecer tal coisa com tal governo, acontece. Vai acontecer tal coisa com tal político, acontece. Porque ele vê o filme se repetir, né? Então, ele é todo dia uma lição. Eu sou um privilegiado, Michele, de conviver com o Onofre todos os dias. Não só na hora que o programa tá no ar, mas principalmente antes, que a gente toma um café ali, geralmente meia hora, 40 minutos, ou antes ou depois. Às vezes a gente fica até 2 ou 3 horas depois do programa, conversando e fazendo conjecturas sobre tudo. Ele é um grande amigo. Uma frase dele. Eu já falei tantas coisas assim pro Onofre, e ele falou pra mim, que uma frase eu acho que seria assim... Injusto nesse processo. Seria injusto. Muito resumido. É porque ele me ensina muito, muito mesmo, assim, sabe? No ar e fora do ar. Mas assim...
se eu tentar buscar aqui, de repente eu consigo alguma, mas seria ainda pequeno pelo tamanho, pela quantidade de informação que ele me passa. Como né? que ele, assim, desde que você começou a estar mais perto dele, ele te fez enxergar o mundo político com outros olhos? Sim, sem dúvida. Por qual motivo? Porque por essa experiência de ter convivido com políticos de uma geração completamente diferente da nossa. Ele convivia com políticos, e eu lembro disso, meu avô foi mais de 50 anos vereador lá em Rosário, foi presidente da Câmara várias vezes, então ele era um político que tinha muita habilidade, né? E os adversários políticos eram muito duros uns com os outros, mas não eram inimigos, eles se respeitavam, tinha uma coisa assim, sabe, E aí, analisando a política nacional, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, os caras na política eles se trucidavam, mas tinha uma dignidade do cargo, um respeito pela liturgia, né? O Onofre fala muito sobre isso para mim, né? Que ele vê que isso hoje está em decadência, né? Que os cargos já não tem mais aquela relevância, que as pessoas já não estão mais ligando, não tem mais a liturgia que outrora já teve, né? Eu sou muito eu tenho essa nostalgia de ver, eu vejo muito vídeo no YouTube, ouço muitas entrevistas, vejo muito material antigo dos políticos, por exemplo, Mário Covas é um cara que eu vejo discursos dele, para entender o Maluf. Mas Igor, você é fã do Maluf? Não sou fã do Maluf, mas eu assisto o que o Maluf já fez, o que ele já falou, para entender o momento político que São Paulo vivia, a eleição pós-regime militar, que todo mundo quis ser candidato. Então o Onofre vai me dando as dicas, ó, lê isso aqui. Esses dias ele chegou para mim e falou assim, ó, toma aqui um livro para você ler. Eu fui olhar o livro, era Democracia Grega. Né? Aí alguém vai me perguntar, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Eu falei, não sei, mas eu vou ler. Se ele tá pedindo pra eu ler, eu vou... porque ele entende muito, dá palestra, já treinou muita gente, então eu sou um privilegiado de conviver com ele. Agora uma pergunta pra mim, né? Porque assim, eu não estaria aqui com alguém que entende. Pode comer. Eu tô de olho. Vai comer. Inclusive, eu já vou pedir aqui, Mari, renova o nosso cafezinho, fazendo favor. Enquanto o Igor vai comendo uma castanhinha, que a gente também não compra isso daqui pra ficar só de amostra. É pra você mesmo. Mas assim, hoje vivendo esse mundo político como representante aí no âmbito municipal, tudo isso, você sabe, para mim é muito novo e eu falo que eu estou vivendo como se fosse um supletivo na política, 3 em 1, 2 em 1, tipo 3 anos em 1 ano, de você aprender tudo de forma muito ágil. É como se o meu aprendizado acompanhasse o que é a internet hoje, muito dinâmico, e eu tenho que estar atenta a tudo. E eu acho que isso me dá uma convicção de que eu estou onde eu tinha que estar, porque eu vou dando conta e eu vou realmente absorvendo e eu tenho ânsia de aprender. Mas então eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque você que conheceu muitos representantes, muitos políticos, conversou com muita gente que ficou, como o Wilson Santos, desde tão jovem, você entrevistando ele, tá até hoje aí, reeleito deputado. Você sabe o que ele falava? Me permita interromper? Sabe o que ele falava? Dias atrás ele foi em Rosário. Eu quero dividir meu café fica à vontade. Na rádio onde eu comecei, ele gravou um vídeo e me mandou, né? Falando, Igor, lembro de você aqui me entrevistando. Algumas dezenas de vezes que eu entrevistei ele vivia lá em Rosário, porque ele era deputado federal, ia lá entregar emenda e tal. E aí, um dia ele falou pra mim, quando terminou um programa, não me recordo se foi ao vivo ou não, falou assim, gosto muito do seu trabalho, você é um menino muito bom. Tenho certeza que eu vou te ver na capital, tenho certeza que você vai ser um grande jornalista na capital. Isso ele falou lá em 1998, 99 por aí, quando ele era deputado federal. Até hoje ele fica o tempo, quando ele me vê, ele fica assim, lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei? E aí, como eu estava dizendo, muitos permaneceram, outros passaram. E diante de todos esses relacionamentos, para mim, assim, agora eu quero absorver a sua visão. O que você acha que é importante, imprescindível para um político, um representante político, ser um bom representante e conseguir, de fato, fazer valer esse cargo para que continue? Porque, na minha opinião, só continua quem realmente faz valer aquilo na visão do cidadão, porque é o cidadão que vai escolher. Então, seja um bom mandato ou não, na visão da população, está fazendo valer, ele continua.
E eu gostaria de saber, você conheceu tanta gente, o que você me diria? Eu digo que isso vai mudando com o tempo. Antigamente, as pessoas não ligavam com política, então elas votavam no político que ela achava que era legal. Esse aí vai ser. Então, há 20 anos atrás, se você pegar, tomou posse agora, recentemente, a 20ª legislatura da Assembleia Legislativa. Se nós pegarmos a 10ª legislatura, voltarmos lá atrás, a gente vai ver que eram pouquíssimos representantes de fato populares. Eram representantes de grupos, eram políticos de tradição. Segmentos, né? Hoje, o cidadão, no meu ponto de vista... De uma linhagem política. De uma linhagem política, que é aquela questão do coronelismo, que alguns estados ainda têm. Eu acho que nos últimos anos aqui em Mato Grosso isso depurou bastante. Ainda tem, mas depurou muito. Mas isso aqui era muito forte. Então, para você se tornar político, você tinha que ser parente de político ou tá ali no radar daquele político para dar continuidade. Ou já tem que vir de uma luta sindical, de uma luta, né? E não tinha um critério da população, ou não tinha, na verdade, uma fiscalização, ou uma atenção da população para o mandato. Até porque não tinha meios de fiscalizar. Tão fácil de acompanhar esse trabalho, né? E ainda, Alinda, obrigado. E ainda sobre isso, tinha uma aura em torno do político, da autoridade, que independente do que ele fazia ou não, e eu falo como do interior, quando chegava um político na cidade, era um acontecimento. E era mesmo. Era aquela eu me recordo de tomar a benção do Dante. Eu tinha, sei lá, a primeira vez que eu vi o Dante, ele passou numa caminhonete, numa carreata. O político chegava no mandato, tinha carreata na cidade. Parava a cidade, tinha fanfarra para ir pro coreto. E eu me recordo que a primeira vez que eu vi o Dante, eu tomei benção dele. Porque ele era um político. Você imagina hoje uma criança ser fã de um político, assim, é mais difícil. A não ser que tiver uma questão ideológica por trás. Só os meus filhos que pedem benção pra mim. Pois é. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu vejo que nos dias de hoje, contextualizando com o pessoal, nos dias de hoje, é preciso gostar de gente. É preciso gostar do que faz. Você pode ter alguns exemplares de políticos que estão ali para fazer negócio. Tem. Porque a vida é feita de negócio. Então, setores colocam pessoas ali para fazer negócio. Né? Nem sempre esses negócios têm a ver com corrupção, mas são negócios para defender segmento. Tem a bancada do agro, a bancada são negócios, bancada de tal coisa. Tem aqueles que estão sim para fazer mal feito, mas de uma maneira geral, o político vocacionado, aquele que tem vocação, a primeira base, na minha opinião, ele tem que gostar de gente. Mas por que gostar de gente? Porque senão ele não trabalha. Porque a base da política, o princípio da política é resolver os problemas do coletivo. É pensar no que ele pode contribuir para aquela comunidade que ele representa. E se a pessoa não gosta de gente, não está preocupada com a opinião pública ou com os problemas que a cidade que ele representa ou o segmento que ele representa, ele quer ter um mandato para si, ele vai ter uma vida curta na política ou vai ter uma vida sustentada apenas por questão econômica. Nós temos, assim, vários exemplares que são apenas por questão econômica. Aqui em Mato Grosso e em outros estados. Mas eu vejo cada vez mais que a população ela está cobrando mais. Ela está acompanhando mais. E isso aqui está sendo fundamental para isso. Então, acho que o princípio de um político, principalmente no legislativo, é gostar de gente. E no executivo é gostar de gente e ser bom gestor. Porque não adianta você gostar de gente e não saber tocar o negócio. A gente tem aí belo exemplo. Porque senão você... A gente tem dois exemplos muito claros. A gente tem um exemplo municipal e um exemplo estadual. O exemplo municipal é um governo populista, eu diria. Existe um discurso que gosta de gente, a gente boa, mas não tem uma gestão eficiente. Isso impacta totalmente na cidade, isso impacta nos trabalhos, isso impacta, obviamente, nos serviços que não são apresentados, então não adianta você gostar das pessoas e a pessoa tá morrendo porque ela não tem saúde. Aí você tem uma gestão estadual que foi se adaptando, porque até então era criticada, porque não é muito popular, não faz política, mas tinha uma gestão muito eficiente. E ao longo do tempo foi se aproximando das pessoas, e por isso foi tão confortável se manter no poder. Então, eu pelo menos a minha visão é bem clara com relação a isso. E gostar de gente, eu acho que a exigência é tão maior
quando a gente tem esse perfil de que as pessoas, elas sentem quando você gosta de verdade ou quando você tá num personagem. Mas existe maneiras de gostar. Uma coisa é você falar que gosta, outra coisa é você demonstrar que gosta. Então, nem sempre falar que gosta significa que você gosta. Né? Então, nós temos exemplares. Mas isso tem a ver com ideologia? Você tem populismo de esquerda e populismo de direita. Sim. O populismo ele não é inerente a só uma ideologia. Não. Então, você tem um populismo nas diversas áreas. O que é gostar de gente? Gostar de gente não é sair abraçando todo mundo, não é... E também as pessoas gostam de carinho, gostam de afeto, gostam de ser ouvidas. Nós temos no Brasil uma carência afetiva muito grande por ídolos. Exato. Né? Eu tava falando sobre não isso só na hoje. política, mas em todas. As pessoas querem um ídolo no futebol, querem um ídolo, né, quando morreu o Ayrton Senna, na música. É uma ânsia constante por ter essa figura, né? Isso é uma questão do brasileiro, ok, faz parte, nós somos brasileiros, não tem como trocar de povo, nós somos brasileiros. Então isso faz com que o político ele tenha que manter aquela coisa de estar sempre de bom humor. Eu desconfio muito quando vejo alguém, não só político, sempre de bom humor. Ninguém fica sempre de bom humor. Não tem como. Não tem. Nós somos seres humanos, nós temos defeitos, a gente peca, a gente erra, a gente acerta. Sim. Então, quando você vê aquele cara o tempo todo sorrindo, não, eu tô feliz, tô abraço, tô com o povo, desconfia. Né? Eu vejo que a melhor maneira de você cuidar das pessoas, demonstrar que gosta das pessoas, é ser eficiente naquilo que você se propõe a fazer. Em qualquer área. Em qualquer área. Inclusive, se você trabalha sozinho. Porque a gente tem que se gostar. Né? Você tem que se gostar, fazer o melhor para você. E aí você consegue fazer o melhor para os outros. Né? Mas eu vou, confessar que assim, eu já desde sempre, quando apresentava, eu já tinha isso comigo, né? As pessoas, elas criam uma figura que é como se fosse uma figura não humana. Então, quando você diz, eu desconfio de alguém que só ri, só abraça, tá sempre de bom humor, papapá, é porque você tem uma percepção diferente da maioria das pessoas. Porque, no geral, o dia que você tá de mau humor, se você não cumprimentou bem, a pessoa te critica. Claro. E eu, desde apresentadora, porque assim, eu apresentava o esporte, aí depois fui bem em Mato Grosso. Então, assim, são coisas mais leves. Eu tratava isso com o meu jeito. Eu tenho um jeito mais leve, tanto que quando eu fiz teste na TV para apresentar o jornal mais sério, que é aquele que antecede o Jornal Nacional, MT2, eu não passei. Não rolou. Não rolou, não é meu perfil. Na hora que eu apresentei, eu lembro que na época o diretor falou, não, esse não. Esse não combina com você. É meu perfil, eu sou mais despojada, eu sou mais gente, eu sou animada, eu sou querida. Mas obviamente que eu não sou. E eu sou brava. Tá na camiseta, e né? eu sou brava. E realmente, assim, vai ter hora que você, cara, tá resolvendo uma pancada de coisa e você não vai estar só sorrisos. Mas eu queria que as pessoas vissem que aquela mesma Michele da TV, porque às vezes também queria ser, da TV, não posso nem chegar perto. Era a Michele fora da TV, é o mesmo sentimento e tal. Então eu fui criando essa proximidade com as pessoas de que elas soubessem que elas teriam acesso a mim, porque eles acham que eles são nossos amigos, porque eles nos veem todo dia, te ouvem todo dia, se te encontrar vai achar que é teu amigo. Então eu sempre tive essa relação próxima com as pessoas. Só que quando eu fui pra política, isso aumenta, né? Claro. Aumenta por quê? Elas, não é que elas deixam de admirar, a exigência é maior, porque é como se você tivesse a obrigação. E cada vez mais, Cada vez mais. Agora, não é nem sempre tá de bom humor ou não tá, porque isso é uma coisa que eu me esforço bastante. Não, antes eu passava, às vezes, e não cumprimentava alguém. Hoje eu me condiciono a pensar, eu não posso, porque talvez essa pessoa não vai entender. E que um dia eu cumprimentei, hoje eu não cumprimentei, então eu me esforço, assim, para sempre estar concentrado nas pessoas. Porque eu sou uma pessoa acelerada, eu sempre tô com a cabeça pensando muito e passa despercebido. E eu falo, não, eu saí, eu tenho que estar concentrada nas pessoas que me rodeiam, porque é elas que precisam me ver e eu preciso dar atenção a elas. Então eu me condiciono a isso. Agora, mais do que dar um bom dia, mais que dar um sorriso, mais elas verem verdade naquilo que você apresenta. Hoje eu passei por uma experiência
Teve sessão e foi uma associação lá, e era associação de alguns pastores e entidades, né, de uma igreja que estavam fazendo, eles fazem bíblias para distribuir, e eles fizeram um protótipo de uma bíblia em braille. Então, é grande, e aí eles fazem por assim, módulo, né? São 38 módulos, é muito se for juntar a Bíblia inteira, então eles fazem um módulo tal, para a pessoa ter o acesso e tal. E ele explicando todas as experiências de levar isso para um cego, que uma pessoa estava tirando a vida, e ele pensando como ele ia se matar, porque ele tinha perdido a visão decorrente de uma diabetes. E aí, quando ele começou a ler a Bíblia em braille, ele falou: eu perdi a visão da vida, mas eu encontrei a esperança para viver. Impressionante. E eu tava olhando, não fui eu que levei a pessoa, eu não tenho contato com essa pessoa, com essas pessoas, né? Porque eram várias pessoas. E eu fiquei olhando e aquilo foi me tocando, porque eu já fui pensando na quantidade de pessoas que poderiam, como que essas pessoas cegas vivem, o que eu poderia fazer por elas. E uma dessas pessoas da associação me viu olhando. E no final eu fui abraçá-los e tal, querer saber mais. E ele falou assim: não, eu quero saber do seu trabalho. Enfim, nos conectamos e eu levei ele no meu gabinete, entreguei minha prestação de contas. Ele falou: sabe por que a gente tá aqui? Porque eu vi o brilho dos teus olhos quando a gente estava falando sobre o trabalho. O brilho dos seus olhos Falei, cara, essa menina é diferente. Ela realmente gostou. Ela realmente está pensando nas pessoas. E é um pastor, tem uma certa... Conhece gente, claro. Sabe identificar. E ali foi um momento tão maravilhoso, assim, porque a gente pôde conversar de várias coisas e tal. E eles se colocaram à minha disposição. E eu falei, gente, às vezes, eu não falei nada. Eu não sabia que essa pessoa estava me olhando, que era um falando e as outras pessoas ali. Eu estava concentrada em um. Mas ele viu verdade. Então, não precisei abraçar, não precisei dar aquele sorriso e tal. E eu acho que é isso que as pessoas procuram também. Com Elas certeza. procuram alguém que vai resolver o problema. Claro. Elas procuram alguém que seja bacana e seja acessível? Claro. Mas, acima de tudo, elas procuram alguém que traga uma verdade que, muitas vezes, é escasso nesse nosso meio. Você sente um pouco isso? E ainda mais quando é preciso dizer não. Sim. Né? O não é muito difícil. Difícil. Né? Ainda mais para quem está no ambiente político. Né? Que tem... se você me perguntar, você já viu algumas vezes alguém mentir para você? Eu falei, já vi e ouvi descaradamente várias vezes, em respostas a pessoa ou tá, no mínimo, para não falar que tá mentindo, tá inventando. E lidar com o não na política, em qualquer relacionamento é muito complicado. Você saber falar o não. Né? Eu já vi situações, por exemplo, envolvendo convidados que chegavam lá, a gente pedindo alguma coisa, né? Hoje não sei se ainda é assim, mas eu já vi, formatura, não sei o quê. Não, beleza, pode deixar que eu vou resolver. Quando falava, beleza, pode deixar que eu vou resolver, esquece, não vai resolver. E aí gera frustração, não falou não. E se a gente for parar pra pensar, você que estiver assistindo agora, você com certeza vai lembrar de alguém que fez isso. É muito comum. Né? O pode deixar que eu vou resolver. Pode deixar que eu vou ver. Não, beleza, daqui só não te ligo. E no final não resolve. Não resolve, não liga, nada, não dá retorno. Né? Então, eu vejo que você tem razão, as pessoas estão buscando cada vez mais, de fato, essa verdade. Né? E é uma coisa que, assim, as pessoas também têm que acostumar com o não. Tem. Né? Tem. Não tem como resolver. Porque senão elas mesmas condicionam as pessoas a mentirem. Né? Por não ser sacrificado, acaba a mentir. Eu, graças a Deus mesmo, aprendi a falar não antes de entrar pra política. Aprendi a falar não muito cedo, assim. Acho que o meu perfil facilita um pouco, porque eu sou mais decidida, assim, eu não tenho dificuldade de falar não. Mas na política, eu fui informada. Não fala não, tá? Não fala não. Você chama alguém. E eu falei, gente, mas eu preciso ser sincero com quem tá vindo. Então eu explico até hoje e falo, isso dá, isso não dá para fazer do jeito que você pede. Agora, o grande problema é que dependendo de quem pede também, ele sabe que alguém vai resolver. Essa que é a questão.
Às vezes o seu não vai ser um sim de alguém que vai dar um jeitinho pra resolver. E aí você pede a confiança daquela e a pessoa que pede, é. e a pessoa que pede sabe disso. Ela sabe, ela pediu pra você. Você vai falar, não, uma campanha eleitoral. Não, me dá um negócio. Não posso comprar. Compra de volta é legal. Tá bom. Ela vai pedir até achar alguém que vai dar. Então o seu não vira assim. Esse conceito de política que a gente tem a demanda hoje, do comércio, né? Só tem quem vende porque tem quem compra. E eu acabei de olhar o horário, eu não tô nem acreditando que vai fazer 1 hora que a gente tá fazendo. Já? Eu não tô acreditando, Igor. Pelo amor de Deus, eu tenho tanta coisa pra falar com esse homem, gente. Fica à vontade. Olha, eu sei que você tem um programa daqui a pouco. Eu queria falar assim, a gente tá falando da sua trajetória, das suas experiências, dos aprendizados que você teve até hoje, mas você teve momentos de superação também, e o nosso... Quero mais café. O nosso podcast, ele foi nesse nome... Eu fiquei pensando em vários nomes. Ficou excelente. E eu pensei nesse nome porque eu pensei na minha história. Porque eu tive que acreditar muito para viver tudo que eu vivo hoje. Eu tive que acreditar muito para ser uma jornalista. Eu tive que acreditar muito para vir para Cuiabá e morar aqui. Eu tive que acreditar muito para comprar minha casa própria. Eu tive que acreditar muito para casar. Eu tive que acreditar muito para ser vereadora. Eu tenho que acreditar muito todos os dias para fazer um bom trabalho. E eu falei, todo mundo que tem uma trajetória e que tem uma certa relevância em um tema ou conquistou alguma coisa, teve que em algum momento superar alguma situação e acreditar que ia dar conta, que ia continuar e tal. E eu sei que você teve que passar por algumas superações na tua vida. Primeiro na tua saúde, né? Eu queria que você contasse como foi, porque eu tô falando com um cara que hoje, se eu olhar, eu nunca vou dizer que já passou por quase na beira da morte, né? 6 infartos. Eu falei 2 no carro. Eu falei 2. Nossa, não dá pra acreditar. Foi 5,5, vai. Foi um princípio, 5,5. Pra mim, eu tava na conta do 2. 5,5, tinha 20 e poucos anos. Passei mal lá na Rádio Cidade. Fui pro hospital, infarto, UTI algumas semanas. No final de semana foram 5 ao todo. Num final de semana foram 5? No final de semana. UTI, cateterismo. Aí isso em 2010. 20 anos? Acho que tinha 25 anos. Você não tinha uma qualidade de vida assim? Não, eu tava obeso. Tava me cuidando muito mal. Aliás, é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas na época eu tava completamente relaxado. E tudo bem que não foi só esse fator, né? Tem um fator psicossomático, estresse, um monte de coisa, né, que eu tava vivendo e que acarretou isso. Isso foi em 2010, em 2012 eu tive outra ocorrência, né? Então foram momentos assim bem tensos. Você sentiu assim quando tava na UTI que poderia? Eu não tive, eu senti, mas eu tava muito seguro, muito tranquilo. Nunca tive medo. Você nunca pensou que você ia morrer? Não, eu pensei que poderia morrer. Assim, eu me recordo quando eu entrei numa UTI móvel, saindo do Hospital Santa Helena, indo pra Amecor, que no Santa Helena... Gente, quando eu fiquei na UTI foi na Amecor também. Aí não tinha vaga na UTI do Santa Helena, aí o Dr. Marcelo Sandrin conseguiu me regular, me mandar lá pra Amecor, e eu me lembro da cena, todo cheio de parafernália de UTI, entrando na unidade móvel. Naquele momento eu senti um princípio de pânico, assim, né? Será que é tão grave assim? Porque eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo mal. As pessoas... E como que foi, assim? Foi uma dor no peito. Foi uma dor no peito. Você tava fazendo o quê? Eu fui fazer um curso em Atibaia, em 2010, estava muito frio. Eu voltei com uma dor de garganta muito forte. E fui pro Chopão, comi um escaldado lá. Quase morri de comer escaldado, como eu falei, eu tava acima do peso. Comi além do limite, passei mal durante a noite. Porque tinha comido muito, não conseguia dormir. No outro dia... Fui trabalhar lá na Rádio Cidade, com uma dor no forte, persistente no peito, uma queimação aqui do lado esquerdo. Passou o dia assim, eu achei que era muscular, passei gelol e tal. Por fim, eu resolvi no PA, fui tratado como um problema como se fosse uma virose, uma gripe, alguma coisa assim, devido à garganta. E na época desse programa que eu apresentava, que era Cidade Independente, o Marcelo Sandrin, do Santa Helena, tinha uma coluna no programa. E aí ele falou assim, vai lá no Santa Helena, faz um eletro lá, dor no peito, esquisito esse diagnóstico seu aí, vai lá. Só que no Santa Helena não tinha, eu não sei se ainda tem, não tinha pronto atendimento. Aí ele falou assim, vai lá que eu vou pedir pro doutor Itamar, até hoje lá do médico, que é um intensivista, tá dentro da UTI, ele vai sair e vai dar uma olhada em você. Só que eu já tava bem,
não tava sentindo nada, eu tinha tomado um monte de remédio. E meu pai tava em Rosário, vindo com a minha mãe, e falou assim, ó, vai lá pro hospital, faz... Até pra não deixar o Sandrinho chateado. Já conseguiu a vaga lá pra você fazer o exame. Eu fui, fiz o exame no corredor, fiz o eletro no corredor. Eu lembro da cara do médico assim, ó, você tá infartando. Ele pegou o eletro na mão, você tá infartando. Aí eu falei, se eu não tava, agora eu tô. Porque você me fala um negócio desse, eu tava pronto pra sair pra comer um baguncinha na rua. Você fala que eu tô infartando. Mal. Já tinha acabado de passar mal com o escaldado, já tava pensando em baguncinha. De lá eu fui, isso foi em 2010. De lá eu subi pra um quarto, todo já monitorado, e fiquei o final de semana infartando, e as pessoas chegando. Eu lembro do Ziad chegando, em 2010, Ziad chegando do Manso, de bermuda. Igor, o que você tá morrendo? O que tá acontecendo? O Ziad com aquele jeitão dele sincero, né? Você vai morrer, você tá morrendo. A Isabela, minha patroa, assustadíssima, né? Mas enfim, superei, passei, comecei um tratamento, fui para Belo Horizonte em 2012, fiz um tratamento, diagnostiquei e continuo esse tratamento até hoje, né? Mas foram momentos difíceis, assim, né? Ainda hoje eu preciso me cuidar da saúde, né? Começar a fazer uns exercícios, igual você tá fazendo aí, eu vejo. Tô fazendo. Comecei. Pegar umas aulas lá com o Jefferson. Aliás, eu trouxe um presente para incentivar a sua saga aí na academia. Ai, que Você sabe que eu sou amigo da onça, né? Ai, meu Deus. Pra te ajudar aí. Eu acreditei que era um presente mesmo, mas olha... Pra te ajudar aí na... Não, vai me incentivar, porque eu vou comer tudo isso daqui, eu vou me sentir na obrigação de ir pra academia. Ai, que lindo! Olha aqui, gente, ganhei o presente. Sabia que é meu primeiro presente no podcast? É mesmo? Eu sempre dou pras pessoas no começo. Agora também eu falei, não, gente, não tem problema, eu levo isso aqui. Não! E aí foi o meu primeiro, obrigada. Nada. Obrigada, amei. Nossa, eu sou apaixonada por chocolate. Esse aí é um dos melhores que eu Esse parece que é dos bons. Esse é dos bons. Além de ter passado pelos 6, né? 6 infartos. Meu Deus do céu. Eu tô com um milagre aqui na minha frente. E já fui picar de cobra também, viu? Cascavel. Já foi picar de cobra? Já superei também. Onde? Lá em Rosário, dentro da rádio. Quanto tempo pra chegar no médico? Não me recordo, eu tinha 14 anos. Eu sempre vinha fui picar de cobra, passei mal à noite, fiquei ruim, e acharam a cobra lá, eu vim pra Cuiabá, fiquei no pronto-socorro, Cascavel. Fiquei no pronto-socorro aqui, ainda tive mais essa. As 7 vidas já foram. Olha, eu vou te falar, Deus tem um propósito na tua vida. Já ouvi muito isso, Michele, já ouvi muito isso. E tem, pode escrever, que isso. Mas além disso tudo que você... Mais alguma coisa que você passou? Acidente, nada? Não, né? Só 6 vezes, um infarto, uma picada de cobra, uma cascavel, então não tem mais, nem quero, né? Mas você passou recentemente por uma situação também que eu acho que caracteriza também o acreditar que a vida continua. Que foi a sua mãe ter subido ao céu, né? E assim, gente, mãe, a gente não tá preparado para perder mãe nunca. Nunca. Meu Deus. E eu acho que o curso da vida é muito difícil, assim, porque você nasce da mãe, você é criado com a mãe e parece que você não se desvincula. Então, perder mãe é uma coisa muito séria, assim, né? E eu queria que você contasse como que foi. Porque eu tive a oportunidade, eu acho que foi um presente de Deus, de poder conhecer sua mãe na última viagem que ela foi. Foi verdade. Tomar banho de mar com ela, rir com ela, brincar com ela. Ela toda elegante, com brincão brinco dentro da água, aquele brincão dentro da água, tirando foto e conversando alto, e ela gesticulava, aquela coisa alegre. E aí, quando eu encontrei ela depois, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu viajei com ela, eu tive a oportunidade de conhecer ela num momento que era ela, porque depois é como se ela fosse perdendo as características já não gesticulava tanto, e ela tem uma expressão, ela muito tinha forte, muita expressão forte. E eu falei, Deus, obrigada por ter conhecido ela, porque eu lembro que ela me marcou. Porque eu tava... Igor, você lembra da nossa viagem? Eu tava vivendo um momento muito terrível. Eu tinha acabado de assumir como vereadora. Eu lembro. Eu tava vivendo uma enxurrada de críticas na mídia.
Lembra? Lembro, foi no começo do seu mandato. Eu estava de férias eu estava em férias foi em Maceió, né? Foi em Maceió. Eu acho que sim. Você tava passando, eu te liguei, ó, tô aqui, passa aqui pra gente jantar, pra gente passar o dia junto e tal. Você chegou com a sua família e ela conversou bastante com você nesses dias. Então eu lembro porque foi um momento muito difícil pra mim. Eu nem sabia se eu ia continuar na política. E com toda a trajetória do seu pai na política, e ela contou aquela coisa de você pequenininho, pegar a mala do seu pai, ir pra rua, botar o terno e tal. Então, assim, ela com aquela alegria dela, de quem já viveu muito isso, de quem já apanhou também. Muito. Você sabe que ela me passou confiança. Ela é a pessoa que mais me ensinou sobre política foi a minha mãe. E ela ensinou muita gente, né? E trabalhou com política, coordenou várias campanhas. E o único pedido que ela fez pra mim, assim, com relação a isso, assim, é nunca entre na política. Eu tenho essa marca dela. Você não... Às vezes eu brincava com ela assim, mãe, eu tô pensando em ser candidato. Só que ela, não faz isso comigo, não me mata de desgosto. Não, mas brincadeira, não quero... Mas ela me motivou, então assim, olha que coisa, Deus preparou ali. Com certeza. E eu lembro dessa conversa. E ela tinha uma experiência muito grande, muito, assim. Ela tinha, assim como eu falei do Onofre, uma capacidade de enxergar na frente, de resolver conflito, de evitar situações que são comuns na política, embaraçosas. Olha, faz esse caminho, lidar com crise era com ela, fantástica para lidar com crise. Tanto que, olha que perfil, lidar com crise era com ela e eu conheci ela no meu maior momento de crise. E ela foi essa pessoa que, ela me marcou. Seu pai é o político, mas quem marcou o meu momento de crise naquele momento foi ela. Intensa, eu acho que assim, eu precisava dessa referência, porque eu sou essa pessoa mais intensa, mais pra cima, mais não sei o quê. E o Jefferson ficou conversando com seu pai, que é o perfil dele, e eu fiquei grudada na sua mãe. E nunca mais... daquele dia, foi aquela experiência. Foi aquela vez. A gente nunca mais sentou pra conversar, como nós conversamos aquela vez. Depois eu encontrei ela na festa da Rafaela, mas já era num outro contexto. Já era um outro momento, Ana. Como que foi pra você viver isso? Foi muito difícil. Eu digo que foi assim, meio no piloto automático, porque quando você tá concentrado com uma pessoa que você ama, que é mãe, igual você falou, com uma doença séria, grave, que a gente tava em investigação, tentando descobrir o que era... Eu praticamente parei minha vida ali pra poder cuidar dela, né? Junto com minhas irmãs, com meu pai, para dar todo o suporte que podia para ela ter um conforto, para salvá-la, né? Porque a gente não tinha noção da gravidade, que era uma doença completamente desconhecida, que era uma doença autoimune chamada dermatomiosite. Eu nunca tinha ouvido falar Nem eu. Doença. Então você fala dermatomiosite, é de derma, da pele, mas aí a gente vai investigando e não imaginava que seria tão agressiva como foi, né? Então foram basicamente ali 5 meses de muita luta. Pra família, assim, foi muito, muito triste, muito pesado tudo. Eu falo particularmente, Michele, porque... E até egoísta com as minhas irmãs, que a minha mãe, além de mãe, era minha irmã, era minha amiga, era minha companheira, era minha confidente, era tudo. Até brinco, ela era mãe das minhas irmãs, mas minha era mãe, amiga, tudo. A gente sempre tem um amigo que a gente conta as coisas, né? Desabafa sobre casamento, sobre trabalho. Essa pessoa era sua mãe? Ela era de todas as áreas, de todas. Né? E então deixou um vazio gigantesco na minha vida, da minha filha, da Michele, minha esposa, do meu pai, das minhas irmãs, e de uma centena de pessoas que ela convivia, que ela apoiava, que ela ligava. Então o luto, ele é uma coisa que eu ainda estou descobrindo como funciona, né? Então o choque, ele te deixa num estado de autopreservação, né? Então você fica em choque, literalmente, mas você não tem um acesso ao sofrimento, à dor imediata, como se fosse uma anestesia. Então vamos resolver, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, resolvo, e aí depois a ficha vem caindo aos poucos. O dia que eu mais senti a falta dela, que mais doeu o luto, foi no aniversário dela. Ela faleceu 23 de julho. 25 de novembro, né, alguns meses depois, foi o dia que eu mais sofri. Que eu realmente entrei no modo, assim, quase de falta de controle emocional. Que eu me considero uma pessoa com controle emocional importante. Nesse dia eu falei, tá acontecendo alguma coisa, então vou deixar extravasar porque é pra ser.
né? E passou. A saudade, ela é uma coisa que é um órgão, que é um novo sentido. A saudade da perda de uma mãe, ela incorpora em você, como se fosse uma mão, um coração, um órgão vital. Ela vai estar sempre presente. A dor, ela vai ser eventual. Quando você lembra de uma situação, quando chega um Natal, quando você sente a vontade de ligar. Hoje mesmo aconteceu, eu estava saindo de um local para outro, eu tinha um hábito de ligar para ela, nos intervalos de uma agenda e outra, vou ligar para minha mãe. E aí, já ocorreu de ligar para ela várias vezes, né? Então, a dor, ela vem em determinados momentos, mas a saudade, ela tá sempre presente. Mas eu tenho, assim, eu e minha família, uma gratidão enorme a Deus por ter convivido com ela por tantos anos, por tanto amor, né? Eu sou um filho privilegiado de ter convivido com ela, ter sido educado por ela, ela me inspirou em muitas coisas. O que você carrega da sua mãe? Amor. Essa é a definição da minha mãe, é o sentimento. Eu vejo muita gente falando, eu não sei o que é amor, eu não tenho... Não, é uma coisa difícil de descrever. Amor, a minha mãe me amou muito, eu amei muito a minha mãe, amo ainda, porque eu sinto a presença dela por foto, por vídeo, por áudio que eu encontro, lembranças, ensinamentos, carinho. Então, eu agradeço a Deus, porque eu sei que não são todos os filhos que tiveram um bom relacionamento com a mãe como eu tive. Né? Eu vejo filhos tendo relacionamento, filhos e filhas com os pais de uma maneira geral, 50, 60, 70 anos, com problema, com uma série de transtornos, que se eu pudesse escolha aí, viver 37 anos como eu vivi, com a minha mãe do jeito que foi, ou 100 anos de uma maneira, né, morando longe, com briga, não, os 37 anos, porque Deus sabe o que faz. Então foram 37 anos incríveis, assim, sabe, de muito amor, de muito carinho, e fica a saudade, né? Isso vai ficar para sempre. Você carrega dela amor. E você tem alguma coisa que você não disse pra ela que você gostaria de dizer? Não, eu disse tudo pra ela. Eu acho que isso conta muito também, tudo. E eu digo pra ela, pro meu pai, pra todo mundo, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar as coisas que eu penso e as coisas que eu sinto. E sou assim na minha profissão, no ar, no programa. Quando eu fico irritado com um ouvinte, com um telespectador, eu não escondo essa irritação, eu falo, olha, não concordo com você, e respeito, mas não concordo, eu sou assim. E com ela... eu falava muitas vezes, mãe eu te amo, pai eu te amo, falo e abraço, beijo, e sempre foi uma loucura nesse aspecto de carinho, né? de proximidade, e eu tive um privilégio que não são todos que têm, que foi de despedir dela nos minutos finais de vida, no leito de uma UTI. Ela tinha uns médicos acompanhando que me falaram, olha, o quadro é irreversível, é muito difícil, aproveita. E eu passei uns momentos com ela e teve uma cena que a minha irmã que estava cuidando dela, eu estava em Primavera, voltei para vê-la, ela já estava na UTI, entrei e senti uma energia e pedi para minha irmã mais nova, a caçula que estava cuidando fora, eu falei, Paula, deixa eu ficar com a mamãe um pouquinho, só eu e ela. Aí ela, tudo bem. Aí eu abracei ela, mãe, você quer me falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira me falar? Ela, quero, filho. Eu tô partindo. Eu vou chorar, Igor, porque eu já tô imaginando. Eu lembro bem dessa cena. Tô partindo, eu tô sofrendo muito, tá doendo. Eu queria que você entendesse, me perdoa, não consigo mais lutar. Cuida do seu pai, cuida das suas irmãs, da sua filha, da sua família. Onde quer que eu esteja, eu vou estar cuidando de vocês. Vou de lá e vou estar cuidando de vocês, porque daqui eu não consigo mais. Falei, mãe, Deus é quem sabe. Se for pra senhora ser curada, a senhora vai ser curada. Se for pra senhora partir, nós não vamos ficar revoltados, nós não vamos ter nenhum tipo de sentimento ruim, porque foi isso que a senhora ensinou. Aí eu peguei, fiz uma oração, orei na cabeça dela, abracei, beijei. Saí, passou umas 2 horas, aí ela faleceu. A gente estava no hospital ainda, esperando, né? Os médicos falaram que o quadro era irreversível. Então, assim, eu me sinto privilegiado porque eu falei tudo. Ela me recomendou em vida as coisas que ela queria. Cuida da sua filha, cuida das suas irmãs, né? Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão com relação a qualquer coisa na minha vida, eu tento me inspirar no que ela falaria pra mim. Porque sempre que eu tinha algum tipo de dúvida, eu ligava pra ela, mãe, o que você acha que eu faço? Meu filho, faz isso, faz uma oração.
pede a Deus. Nos momentos mais difíceis ela esteve. E eu sinto que ela ainda está. Via essa presença de Deus. Então, toda vez que eu tenho algum tipo de dúvida, e é muito comum, né? Porque as pessoas que veem a gente nas redes sociais, Michele, acham que a gente tem uma vida perfeita, né? Acha, nossa, tá tirando férias, nossa, tá bem, tá com autoridade, tá bem ali, tá ganhando bem. A vida não é só feita de glórias. A vida... ela é feita de muitos desafios, de muitas situações difíceis. Quanto maior o degrau que você sobe, maior é a cobrança, maior é o sofrimento. Acaba que as pessoas que têm mais, que são mais conhecidas, às vezes elas são as mais sozinhas, eu ia falar isso. Porque você, na hora de uma decisão, você tem que decidir. Você não pode... você pode até se consultar com alguém, mas é você que tem que decidir. E o ônus e o bônus é seu. Seja para ajudar alguém, e a decisão tem a ver conosco, mas tem a ver com uma série de... Numa empresa, quando você toma uma decisão errada, você prejudica a vida de outras pessoas. De pais de família, de mães de família. Você interfere na comida de uma criança. Então, toda vez que eu me vejo em situação que eu não consigo ter a habilidade, o conhecimento, a sabedoria para decidir, eu lembro dela. Então, lembro dela e ela, através de Deus, acaba me... calma, espera, respira, dá um tempo. E no final tudo passa. Né? Nós passamos. Como a nossa vida é frágil, né? Frágil. A gente não está preparado para a morte, porque, obviamente, na nossa essência, Deus nos fez para a eternidade. Esse corpo material aqui, ele é muito passageiro. E essa nossa eternidade, a nossa mente é limitada para entender essa eternidade. Então, a gente sofre realmente com a partida. E ouvindo você falar, né, eu me lembrei como você falou, poderia viver com ela 37 ou 100. 37, e ela foi tão marcante também para mim. E, poxa, Deus me deu o privilégio de conhecer ela num momento tão importante. Hoje está falando aqui, você está falando de uma mulher que eu conheci, que é tão importante na sua vida e que deixou essa marca. E eu sempre, como mãe, busco isso, sabe? De poder deixar no coração dos meus filhos essa marca. Principalmente agora na política, de poder fazer eles acreditarem que teve uma mãe que lutou com todas as forças, teve uma mãe que foi mãe, que foi política. Porque muitos políticos se esquecem do papel principal, que é com a geração deles. Né? Se importa Claro. com as pessoas em geral, mas e a geração deles? E o legado que eles estão deixando no coração de quem eles geraram? Né? A Michele, minha esposa, sempre fala uma frase que ela ouvia do pai dela, que era assim, você não pode ser farol da rua e escuridão da casa. Não adianta você ser farol da rua e escuridão da casa. É isso. Todo mundo na rua olha pra você, nossa, ele é um exemplo. Olha que pessoa importante, olha que pessoa relevante. Eu me aconselho, eu ouço, eu me inspiro. Eu tenho vontade de ser parecido com aquela pessoa, mas a pessoa quando chega em casa, oi, boa noite, deita e dorme. E ela não é essa inspiração dentro da sua própria casa. E tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Então eu falo que a minha esperança da transformação na política que eu desejo, porque eu sempre te disse que eu não tenho essa... sabe, essa pretensão de achar que eu vou mudar. Eu estou sendo uma semente que está contribuindo para uma mudança, mas eu vejo que os meus filhos podem seguir isso, sabe? Eu posso deixar essa semente que eu estou plantando de uma boa postura, de um bom trabalho, de me entregar por inteiro, de ser verdadeira, genuína, honrando aquilo que eu me propus e honrando aquilo que eu acredito. É a forma de eu incentivá-los a acreditar que eles podem, não necessariamente serem os representantes, mas contribuir para que a política... Eu falo para eles, não precisa se candidatar se vocês não quiserem. Vocês não precisam ser vereador, deputado, governador, vocês não precisam. Mas vocês precisam entender que é necessária a participação das pessoas cada vez mais ativa na política para que a gente tenha uma política mais justa. Essa política a gente defende aqui em casa. A Esther, o Miguel, então eles assistem política comigo, vão na Câmara sempre comigo, porque eu sempre estou trabalhando. Lá na minha sala tem a mesinha da Esther, tem os desenhos dela, tem os joguinhos do Miguel. Então eles fazem parte disso e veem como eu atendo as pessoas, o que eu falo para as pessoas, o que eu falo dentro do carro, o que eu falo no telefone. Porque a gente constrói e desconstrói o discurso
com a presença deles. O primeiro voto você tem que ter é de quem tá em casa. Então, assim, é muito... Pra mim, foi muito bom. Sempre que alguém senta aqui, eu aprendo alguma coisa, sabe? Eu levo alguma coisa no meu coração. Eu sempre sento aqui pra bater um papo de coração aberto, porque eu tô aqui pra aprender. E pra também melhorar. Então, foi muito bom poder conversar com você. Obrigado. Eu queria poder conversar mais, mas pelo seu horário, eu vou ter que finalizar. E eu sempre finalizo, Igor, com um jogo rápido. É a primeira vez que eu tô sem meu papel, né? Porque geralmente eu converso e vou anotando as frases que a pessoa fala. Primeira vez que eu tô sem papel. Mas assim, um jogo rápido pra gente terminar. E aí eu falo uma palavra que vem na sua cabeça, você fala. Tá bom. Amor. Mãe. Um lugar. Cuiabá. Frio ou calor? Frio. Estranho, né? Cuiabá e frio. O lugar é Cuiabá, frio, calor, frio. Ar-condicionado, né? Dia ou noite? Noite. Um lugar que você conheceu e que te marcou e que você gostaria de voltar? Há vários, mas Paris, sempre. Um lugar que você tem vontade de conhecer que você nunca foi? Japão. Ai, eu também quero conhecer o Japão. Japão. Uma liderança que você admira? Homem ou mulher, mas uma figura de liderança que você admira. Na atualidade ou Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek. Ok. Família. Pra mim é tudo. 100%. Deus. Acima da família. E agora, para finalizar, uma frase do Igor. O que o Igor gostaria de dizer para a humanidade nesse momento? Se você fosse falar uma frase que todas as pessoas, na língua delas, pudessem ouvir agora. O que você diria? Eu não seria uma frase. Eu queria dizer o seguinte, que você me perguntou sobre Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus, ele está nos problemas e na solução dos problemas. Mas como nos problemas? É a forma que ele tem de nos ensinar a ser melhores. Eu sou muito grato a Deus pelos problemas que Ele me dá. Muita gente queria ter os problemas que eu tenho. Talvez eu quisesse ter os problemas que outras pessoas têm. Porque a vida é assim, né? Você não vai achar ninguém, absolutamente ninguém, que não tem problema. E as pessoas, nos dias de hoje, elas estão 100% focadas nos seus problemas. Algumas delas até desistem devido a problemas. E problema todo mundo tem. Então, eu sempre digo que quando você tem fé, acredita em Deus, independente da crença religiosa, busca Ele dentro de você. A gente já nasce com fígado, com rim, com pulmão, com coração, com cérebro, com olhos, com um corpo. Mas a gente nasce com Deus dentro da gente. E às vezes as pessoas passam a vida inteira usando todos os órgãos, mas não usam a essência de Deus. Poderoso. Meu amigo. Saiu obrigada, agora. Foi lindo. Foi lindo. Obrigado. Obrigada pela sua agradeço. presença aqui. Com certeza teve a presença de Deus aqui nessa sem conversa. Sem dúvida. E eu quero desejar assim muito sucesso para você, como pai, como esposo, como jornalista. Obrigado. E eu tenho certeza que a sua mãe foi sabendo que o trabalho de uma mãe foi feito com muita honra, que é fazer um bom filho para essa terra. Eu falo que mais do que querer que bons filhos venham para nós, é nós deixarmos bons filhos para esse mundo, né? E ela deixou um grande homem nesse mundo, ela tá de parabéns. Obrigado. Eu sempre falo que a gente conhece a árvore pelos frutos e não tem como negar que ela foi uma grande mulher, porque ela deixou um grande legado aqui. Parabéns, que você continue tendo fé, tendo essa força para continuar a vida lutando, entendendo que a sua vida tem um propósito, que aonde você for, você tem a capacidade de ser luz na vida das pessoas, tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. Tá convidado a voltar ao programa. Lá também. Tá convidado a ouvir sempre. Sempre. Quando eu falar bobagem, Igor, não concordo. E aqui a gente vai ter que voltar de novo, porque tem mais o que falar também. É verdade, é só convidar. Obrigado. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, em especial, não só o Igor, nosso convidado, mas a M1 Studios, desse estúdio lindão aqui que a gente tá, que tem uma iluminação maravilhosa, esse áudio, sempre muito presente aqui, dando todo o suporte. Então, se a gente tá no YouTube, se a gente tá no Spotify, se a gente tá ao vivo, M1
é um grande parceiro, e a Conceito Decor, que sempre presente, deixando aqui a nossa mesa sempre bonita, minha parceirona. E eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Dizer que semana que vem tem episódio novo. E se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe. Segue a gente nas redes sociais também. Tem um perfil que a gente deixou especialmente para compartilhar um pouquinho de cada convidado. Então ali você pode entrar no perfil, ver um trechinho da nossa entrevista, acompanhando as entrevistas também que estão por vir. E é isso, gente. Por hoje é só um beijo no coração de vocês. Até a mais. Se você estiver passando por alguma dificuldade, coloca Deus aí, pode acreditar que vai dar certo. Tchau, tchau.